Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre esse mais novo aporte de apenas 3 ações da Wiscor. Basicamente o que aconteceu é que caiu aqui a gorjeta mensal distribuída pelo Banco Bradesco. E aí já peguei logo e aportei na Wiscor a um preço de R$ 5,90. Então, basicamente é isso mesmo que acontece, pessoal. Você vai receber seus proventos, o R$ 20, R$ 30, e o que você vai fazer é comprar mais ações com essa quantia. E no início sempre é pouco. E aí não tenha vergonha, compre mesmo e vai fazendo sua bola de neve girar. Outro ponto interessante é que no pregão de hoje, o papel vem apreciando aí 1,87%, chegando aqui às cotações de R$ 6. Então, antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como notícias do mercado financeiro, e também estaremos aqui comentando sobre como investir melhor, como escolher boas empresas e etc. Além disso, também vamos estar acompanhando o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Também, pessoal, aqui temos um grupo disponível, um grupo do WhatsApp, para você que pretende aí receber notícias em primeira mão. Então basta clicar aí no link que está na descrição abaixo do vídeo e aí você vai ser direcionado para o grupo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que o vídeo, pessoal, não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Primeiro ponto, destacar aqui o recebimento da gorjeta, que foi referente às 1.250 ações do Banco Bradesco que eu possuo, de TIC BBDC3. Então, todos os meses vai cair essa gorjeta, e no meu caso caiu aqui R$ 18,33, mais em R$ 5 que tinha ali. Então, juntei isso aqui, disponível, comprei essas 3 ações da Wiscor. Então, vai cair e vai pingando e eu vou comprando ações. E porque adquirir ações da Wiscor e basicamente um novo papel aí que entrou na minha carteira, porque seus fundamentos eles estão aqui mantidos, mesmo apresentando aqui um prejuízo no quarto tri de 2022 em relação ao quarto tri de 2021 de 13,1%. Então a receita bruta ela aumentou em quase 40% em relação ao quarto tri de 2021. A receita bruta corrente também aumentou em relação ao quarto tri de 2021, 60%. A EBITDA da empresa também aumentou 43% em relação ao quarto tri de 2021. E além disso, tem um saldo em caixa aqui de 283 milhões de reais, onde a Selic hoje é de 13,75%. Então dá para eles fazerem uma boa gestão com esse recurso em caixa e basicamente ter bons lucros no ano de 2023. Por quê? Porque a previsão da Selic é que feche o ano de 2023 nos patamares de 12%. Então, as seguradoras aí irão basicamente aproveitar esse cenário favorável. Lembrando que a Wiscor ela é uma empresa de corretagem, então ela ganha em cima das corretagens e basicamente alocando bem aqui o seu caixa e aí fazendo ter mais dinheiro. Outro ponto interessante é que essa nova parceria aqui com a UNS rendeu aqui no quarto tri de 2022 23 milhões de reais, onde não existia essa nova parceria aqui anteriormente nos resultados anteriores. E cresceu tanto suas receitas na BMG Corretora quanto na Wiz Corporation. Então, de fato, os resultados não foram tão ruins assim como o mercado viu e basicamente despencou suas cotações. E se a gente observarmos aqui, isso foi atribuído justamente ao lucro atribuído ao controlador, que teve uma queda aqui de 28,4%. Então era 2021 de 188 milhões de reais e caiu para 134,7 milhões de reais. Porém, se a gente observar aqui lucro líquido da empresa, que é onde eles destacam a distribuição de dividendos, foi um aumento aqui reportado de 3,6%, reportando então 213,1 milhões de reais em relação a 2021, que era de 205,8 milhões de reais. E aí o que a gente vai fazer? Vai calcular tanto em relação aos proventos, aos dividendos distribuídos, como informado pela empresa, ao lucro líquido aqui de 213 milhões de reais, como também ao lucro atribuído ao controlador, porque a gente anda bem conservador neste canal. E aí, despesas aqui basicamente controladas, cresceu apenas 10,4%, então nenhuma bronca nesse sentido. E além disso, crescimento aqui, se a gente comparar no acumulado, de 14,6% na sua receita bruta. Se a gente observar a margem líquida da empresa, caiu de 30,6% para 28,1%, isso devido ao péssimo resultado do quarto tri de 2022 em relação ali ao quarto tri de 2021. Então, de fato, a empresa reportou uma queda muito forte em seu balanço, se a gente observarmos aqui o do quarto tri 2022. Se a gente for observar
foi o trimestre mais fraco da Score no ano de 2022. Porém, em contrapartida, a sua EBITDA tanto aumentou no acumulado de 352 para 430 milhões de reais, quanto a sua margem EBITDA saltou de 52,3% para 56,7%. Então, fundamentos aqui ok, e basicamente uma queda nos lucros aí, que é normal isso acontecer. Uma empresa vai ter quedas aí de 30, 20, 10% ao ano, e isso é natural em uma empresa e são ciclos. E o que a gente pode observar é que sua receita até em 2018 era concentrada basicamente na caixa. E o que a gente observou é que a receita ela cresceu ano após ano, como a gente observa, chegando pela primeira vez aos patamares de R$1 bilhão e tendo agora suas receitas bastante diversificadas e sem o acordo aqui com a Caixa. Então, BMG e Seguros, BRB Seguros hoje representam praticamente aqui 50% das receitas da Score. Então, muito diversificado, buscando ainda mais parcerias para aumentar suas receitas. Outro ponto interessante é que a Score apresentou aqui um aumento no seu patrimônio líquido, e isso gera bastante valor acionista. E se a gente observar que o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 era de 808 milhões de reais, e agora é de 904 milhões de reais, um aumento aí do seu patrimônio líquido em mais ou menos 100 milhões de reais, o que gera aí valor para os seus acionistas. E o que a gente vai observar então em relação ao exercício de 2022, é justamente nessas cotações que adquiriu o papel, em relação ao lucro apresentado, estamos falando então de um preço sobre seus lucros de 4,43 vezes, ou seja, em até 4 anos e alguns meses você consegue obter todo o retorno investido na empresa, juntando dividendos mais apreciação do papel. E nesses patamares de lucros, estamos falando aqui de um payout reportado pela empresa de 44%. E isso gerou, na verdade, um dividendo para os seus acionistas de 58 centavos. E em relação às cotações atuais, isso representa aqui quase 10% de dividendo yield. Então, de fato, a empresa é uma boa pagadora de dividendos. E ela tem uma média aí de distribuir entre 50% a 100% dos seus lucros. Então, está aqui dentro das expectativas de distribuição dos lucros da empresa. Porém, a gente também não é besta, vai fazer aqui um cálculo em relação ao lucro atribuído aos controladores, onde foi de 134,7 milhões de reais, e se a gente pegar as cotações atuais, estamos falando então de um PL, ou seja, preço sobre seus lucros, de 7 vezes. Então, ainda assim, não é um PL tão alto, e basicamente o PL das seguradoras estão próximos aqui de 10 vezes o seu lucro, e a gente vai observar também o histórico aqui do PL da Score para realizarmos então o nosso cálculo do valor intrínseco. E aí, nesses patamares de preço, isso basicamente, nesses pagamentos de 58 centavos, isso representou 70% de distribuição dos seus lucros em relação ao lucro atribuído ao controlador. Então, se observarmos de fato o lucro atribuído ao controlador, não foi distribuído 44%, mas sim 70% dos lucros, o que gerou 58 centavos. E aí, se a gente observar, isso não vai alterar o dividendo yield, porque foi a mesma quantia nominal em dividendos, e comparamos aqui os dividendos em relação às cotações. No entanto, se a gente observar cotações aqui, ou seja, preço versus os lucros, aí a gente vê que subiu para 7 vezes aqui os lucros, o preço sobre seus lucros, ou seja, em até 7 anos você consegue obter todo o seu retorno investido na empresa. E aí, partindo para o valor intrínseco da empresa, o que a gente vai observar é que ainda assim a empresa tem uma margem de segurança interessante de 36%. Lembrando que na minha regra, invisto em empresas para o resto da minha vida que apresentam uma margem de segurança mínima de 30%. E neste momento a Score ela satisfaz a minha regra de investimento. E aí, lembrando que o preço intrínseco final é de R$ 8,00 e em comparação às cotações atuais de R$ 5,90, me dá essa margem de segurança de 36%. Em relação ao seu preço teto, a gente vai observar que a margem de segurança é bem maior. Por quê? Porque nessas cotações aqui de R$ 5,90 está praticamente me dando aqui quase 10% de dividendo yield. E estou disposto a receber no mínimo 7,5%. E com essa previsão aqui dos últimos 3 anos de pagamento de dividendos, estou aqui disposto a pagar no máximo R$ 8,30 pelo papel. E em relação às cotações atuais, isso me dá uma margem de segurança em relação ao seu preço teto de 41%. Então, vemos aí margem de segurança ok para o valor intrínseco e também para o preço teto. Então, boa empresa para aportar neste momento. E aí a gente observando aqui alguns detalhes dos seus indicadores, tanto de PL quanto de preço sobre o seu valor patrimonial, o que a gente vai observar é que se encontra aqui entre uma das mínimas, onde ela já foi negociada aqui a 10 vezes,
11 vezes e a 14 vezes o seu lucro lá no seu IPO. Então, de fato, a empresa ela vai ter aqui uma média de preço sobre seus lucros de 9 vezes e nesses patamares aqui se encontra um preço interessante. E além disso, observamos aqui o preço sobre o seu valor patrimonial, que realmente a empresa estava muito alavancada, seus papéis já chegaram às cotações de 17, 18 reais, como muitos lembram aí, e agora a empresa está valendo aqui 1,06 o seu valor patrimonial. Então, o mercado hoje está pagando isso. Acredito que o mercado deve pagar em torno de 1,5 a no máximo 2 vezes o seu valor patrimonial e, por isso, na fórmula de Benjamin Graham ajustada, me torno muito conservador e não utilizo essa média aqui que o Status Invest calcula desde o seu histórico de 2016. Então, sendo bastante conservador, consigo ali obter uma margem de segurança muito interessante. Lembrando que a empresa não está tão barata assim, pois quando a gente avalia aqui 36% de margem de segurança em relação ao seu valor intrínseco, e aí você vai olhar o Bradescão, por exemplo, com 63% de margem de segurança em relação às cotações. Acredito que as cotações do Bradesco no pregão de hoje deu uma subida, então falta atualizar isso aqui, mas ainda está abaixo de R$12. Mesmo então eu colocando R$12 aqui, ainda assim vocês irão observar uma margem de segurança muito interessante de 53%. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.